Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Então, vamos lá começar a nossa aula. Vamos terminar, né, o nosso conteúdo de imunologia. E assim que a gente terminar o conteúdo, eu já vou fazer uma pequena revisão com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Resposta imune a bactérias, fungos, vírus e parasitas de interesse clínico. Então, o que a gente já viu sobre resposta imune inata e adaptativa? E agora vamos ver resposta imune a bactérias, fungos, vírus e parasitas de interesse clínico. Então, a resposta imune, ela desempenha, né, um papel fundamental na defesa contra patógenos, constituindo, então, a principal barreira contra a ocorrência de infecções disseminadas, que muitas vezes estão associados a altos índices de mortalidade. Então, essa função ela é especialmente crítica em infecções bacterianas e fúngicas, então, que representam um dos maiores desafios à saúde humana, né? Então, as infecções bacterianas, a maioria dessas infecções em humanos é causados por bactérias. Esses micro-organismos podem variar de patógenos altamente virulentos, como Streptococcus pneumoniae e Escherichia coli, que é a forma mais benigna que habita normalmente o corpo humano, que forma a microbiota, né? Essa microbiota, então, ela é composta por trilhões de bactérias que residem no nosso corpo e desempenha esse papel na nossa saúde, que inclui a proteção contra patógenos, a modulação do sistema imunológico. Então, o entendimento desse limite entre a resposta imune protetora contra as bactérias patogênicas e a resposta de tolerância às bactérias benéficas é complexo, mas ainda ela é objeto de pesquisa. Então, a maior parte, né, igual eu já falei, parte das infecções em humanos é causada por bactérias e os fungos já, na maioria das vezes, né, são parasitas oportunistas e representam um grande problema de saúde pública quando a gente vai falar aí com indivíduos imunossuprimidos. Então, os fungos, por suas vezes, ele significa, né, que em condições normais ele pode coexistir sem causar danos, mas em indivíduos imunossuprimidos, como aqueles com AIDS, HIV, câncer, submetidos a tratamentos imunossupressores, pode provocar infecção grave. Infecções fúngicas como candidíase e aspergilose tornam séria preocupação de saúde pública nesses grupos. Então, vai exigir uma vigilância mais cuidadosa e uma intervenção terapêutica mais eficaz. Então, a intersecção entre a microbiota, a resposta imune e a presença de patógenos ilustra a complexidade do sistema imunológico e sua adaptação constante para manter a homeostase ali do organismo. Então, entender como o sistema imunológico distingue entre os micro-organismos benéficos e os patogênicos, então é essencial para o desenvolvimento de novas abordagens em imunoterapia e também aí na promoção da saúde, né? O tipo de resposta imune protetora pode variar. Temos padrão genético do hospedeiro. Então, essa resposta imune protetora do organismo vai variar, né? Dependendo de diversos fatores, igual vocês estão vendo aí nos slides, incluindo a genética do hospedeiro, localização do agente patogênico, se é extracelular ou intracelular, e se as características intrínsecas dos antígenos de cada agente. Então, essa complexidade que vai permitir que o sistema imunológico vai se adaptar de uma forma eficiente
a essa ampla gama de patógenos. Então, esse padrão genético do hospedeiro vai influenciar a eficácia e a natureza da resposta imune. Diferentes indivíduos podem apresentar variações nos genes que codificam para receptores de reconhecimento padrão, que são os PPRs, e outras moléculas importantes na resposta imune. Isso pode resultar em resposta imune mais ou menos eficientes a certos patógenos. Então, esse é o nosso padrão genético do hospedeiro. A localização do hospedeiro. A localização do agente patogênico dentro do hospedeiro também vai determinar em grande parte o tipo de resposta imune que vai ser preciso ser ativada. As bactérias extracelulares. Essas bactérias vivem fora das células. Elas são frequentemente combatidas por anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B e por células fagostárias, que vai realizar a fagostose. A resposta imune adaptativa, ela é fundamental para eliminar esses patógenos por meio da produção de anticorpos que vai neutralizar as bactérias e facilitar a sua eliminação. Então, ali nas bactérias extracelulares, vamos utilizar a resposta imune adaptativa. E as bactérias intracelulares são as bactérias que penetram nas células do hospedeiro, como exemplo, o Mycobacterium tuberculose. Elas são desafiadas, né, principalmente pela resposta imunicelular. Então, os linfócitos T citotóxicos, que é o CD8+, eles vão ser essencial para reconhecer e destruir as células infectadas, enquanto os linfócitos T auxiliares, que é o CD4+, vai ajudar a coordenar essa resposta. Vírus. Então, os vírus que se replicam dentro das células do hospedeiro vai provocar, né, uma resposta imune mais robusta. Então, as células infectadas vão apresentar fragmentos virais em suas superfícies, reconhecidos, né, pelos linfócitos T citotóxicos. A resposta imune inata, com a ativação de interferons e células NK, que é as natural killer, também vai desempenhar um papel aí fundamental na limitação dessa infecção viral. Os fungos. As infecções fúngicas também vai exigir uma combinação de resposta imune inata e adaptativa. Os neutrófilos macrófagos são fundamentais na resposta inicial, enquanto os linfócitos T auxiliares são importantes para ajudar os linfócitos B a produzir anticorpos contra os antígenos fúngicos. E os parasitas, a resposta imune a esses parasitas, como eumintos e protozoários, envolve uma ativação significativa de linfócito T auxiliar, que vai promover a produção de anticorpos do tipo IgE e a ativação de células como eosinófilos e basófilos. Essas células, então, vai desempenhar um papel importante na defesa contra infecções parasitárias. Ok? Aqui ainda falando só um pouquinho sobre o mecanismo de evasão, os patógenos, então, eles vão desenvolver diversos mecanismos de evasão que pode influenciar a resposta imune do hospedeiro. Um exemplo, alguns podem alterar superfícies antigênicas, enquanto outros vão produzir substâncias que vai inibir a resposta imune ou interferem na fagostose. Então, compreender, né, esse mecanismo também vai ser aí de fundamental importância para desenvolver vacinas e terapias eficazes, né?
Então, aqui, padrão genético do hospedeiro. O sistema imunológico, né, de um organismo é, em parte, determinado por seu material genético. As variações genéticas podem influenciar não apenas a eficácia da resposta imune, mas também a predisposição a certas doenças. Então, conhecer, né, essa interação vai ajudar aí na abordagem, né, de diversas condições da saúde. Então, aqui a gente tem o exemplo de doença celíaca, que é uma desordem autoimune, em que a ingestão, né, de glúten leva a uma resposta imunológica anormal. O padrão genético vai desempenhar um papel fundamental aí, por certos alelos desse complexo de histocompatibilidade vai estar associado a um risco aumentado de desenvolver essa condição. Então, indivíduos portadores desses alelos têm maior probabilidade de ativar a resposta imune contra proteínas do glúten, resultando aí em danos à mucosa intestinal. Temos a imunodeficiência combinada severa, que é um exemplo, né, de como os defeitos genéticos podem comprometer o sistema imunológico. Essa imunodeficiência resulta de mutações que afetam o desenvolvimento e a função de linfócitos T e B, então, que vai levar a uma resposta imunológica mais debilitada. Então, indivíduos com essa imunodeficiência vão estar mais susceptíveis a infecções graves e recorrentes, muitas vezes necessitando de intervenções como transplante de medula óssea. Também temos a hemocromatose hereditária, que também é uma condição genética que causa absorção excessiva de ferro, que vai levar à sua acumulação em vários órgãos, como fígado, coração, pâncreas. Embora não seja, né, uma doença autoimune, essa acumulação de ferro pode comprometer a função imunológica e aumentar a vulnerabilidade a infecções, né? Então, também temos essa resposta imune a infecções virais, que são variações genéticas, como do gene CCR5, que vai estar associado ao HIV. O CCR5 é um correceptor que o vírus utiliza para entrar nas células T. Então, indivíduos com mutações que inibem a expressão do CCR5 têm menor probabilidade de se infectar com HIV. Então, demonstrando como a genética aí pode afetar diretamente a susceptibilidade aí desses vírus. E também temos a intolerância à lactose, embora também não seja uma questão de imunidade, né? A intolerância à lactose vai ilustrar como variações genéticas influenciam a resposta a certos alimentos. A produção de lactase, que é a enzima necessária para digerir a lactose, então vai variar entre os indivíduos devido ao polimorfismo genético. Aqueles com baixa produção de lactase experimentam sintomas de intolerância ao consumir laticínios, que vai refletir uma adaptação genética ao consumo de leite ao longo aí da sua evolução. Então, assim, o padrão genético do hospedeiro vai desempenhar um papel muito importante na resposta imunológica, influenciando tanto na defesa contra esses patógenos quanto a predisposição a doenças, ok? Então, compreender, né, essas interações vai ser vital aí para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas personalizadas e para a gestão de condições relacionadas aí ao sistema imunológico, ok? Então, localização do agente no hospedeiro, se extracelular ou intracelular. A resposta imunoprotetora de um organismo é profundamente influenciada pela localização desse agente patogênico, que pode estar situado no ambiente extracelular ou intracelular.
Essa localização determina se os mecanismos efetivos de defesa que o sistema imunológico emprega para eliminar essa ameaça. Então, agentes extracelulares é quando os agentes patogênicos se encontram fora das células hospedeiras, como é o caso de muitas bactérias. A resposta imunológica frequentemente envolve a produção de anticorpos. Esses anticorpos são proteínas produzidas pelos linfócitos B e têm a capacidade de neutralizar toxinas, que é opsonizar. O que é isso? Marcar. Então, ele vai marcar esses patógenos para fagocitose e vai ativar o sistema complemento. Um exemplo é a bactéria Streptococcus pneumoniae. Então, esse é um exemplo de bactéria extracelular que causa infecção como pneumonia. O sistema imunológico vai reconhecer a cápsula da bactéria, né, do Streptococcus pneumoniae, vai levar à ativação de células B, que produzem anticorpos específicos. Esses anticorpos vai se ligar à bactéria, facilitar a sua eliminação por células fagocitárias, como os macrófagos e neutrófilos. E temos a resposta imune a agentes intracelulares, que é para os agentes que conseguem invadir e replicar dentro das células hospedeiras, como os vírus. A resposta imune ela é predominantemente mediada por células T citotóxicas, que vão reconhecer as células infectadas e vai induzir a apoptose. O que é a apoptose? A morte celular programada. Então, vai eliminar a fonte da infecção. Um exemplo é o vírus do herpes simples. Então, esse vírus, ele se replica dentro das células epiteliais e neurais. A resposta imune contra esse vírus envolve as células TCD8 citotóxicas, né? Que vai reconhecer e atacar as células infectadas. Além disso, a produção de interferons, uma classe de citocina, vai ajudar a alertar as células vizinhas a aumentar a resistência à infecção. Então, a localização do agente patogênico no organismo, então, ele é um fator determinante na natureza da resposta imune. A distinção entre agentes celulares, agentes extracelulares e intracelulares não apenas define os tipos de células envolvidas na defesa, mas também influencia a produção de anticorpos e ativação de células T. Então, compreender isso vai ser aí fundamental também, né, para desenvolvimento de vacinas, igual eu falei anteriormente, algumas terapias, e também para algumas terapias imunológicas para fortalecer a resposta do organismo para infecções, certo? Então, aqui, tipo de resposta imune protetora, mecanismos de evasão e com características intrínsecas dos antígenos de cada agente. Bactérias extracelulares, vamos falar um pouquinho novamente, recapitulando o que eu falei acima. Então, elas residem fora das células hospedeiro, utiliza diferentes mecanismos para escapar da resposta imune. Muitas produzem toxinas ou estruturas de superfície que vai dificultar a ação dos leucócitos. Então, o exemplo é Streptococcus pneumoniae, porque essa bactéria ela possui uma cápsula que vai tornar menos susceptível à fagocitose. Essa cápsula impede que os macrófagos e neutrófilos reconheçam e capturem a bactéria, então permitindo aí que ela persista no organismo e cause infecções como a pneumonia. Temos as bactérias intracelulares, recapitulando também, então são as que se alojam dentro das células do hospedeiro e vai adotar, né, estratégias para evitar a detecção e destruição do sistema imune. Um exemplo é o Mycobacterium tuberculosis. Esse patógeno, então, ele vai residir dentro dos macrófagos, onde pode evitar a destruição. O Mycobacterium tuberculose tem a capacidade de inibir a fusão do fagossomo,
com lisossomo, então vai permitir que sobreviva e se multiplique em um ambiente mais protegido. Vírus. Então, eles normalmente alteram suas proteínas de superfície para escapar da resposta imune e vai se integrar ao genoma do hospedeiro. Um exemplo, HIV. Fungos também podem produzir fatores de virulência, como enzimas e toxinas, que vai ajudar na evasão da resposta imune e promover, né, infecções. Um exemplo é a Candida albicans. Então, essa levedura pode causar infecções em indivíduos imunocomprometidos, que vai, né, causando destruição aí no sistema imunológico. E temos os parasitas, que têm a capacidade também de modificar sua superfície para evitar a detecção pelo sistema imunológico. Um exemplo é o Plasmodium falciparum. Esse parasita, ele é causador da malária, então ele altera suas proteínas de superfície para escapar, né, da resposta imune. Essa modificação ajuda a evitar a detecção por anticorpos e células T, permitindo que o parasita se multiplique dentro dos glóbulos vermelhos, ok? Então, resposta imune a bactérias, bactérias extracelulares e bactérias intracelulares. Então, indo um pouquinho mais a fundo, as bactérias extracelulares replicam fora da célula do hospedeiro, pode infectar diversos locais, como sangue, tecidos conectivos, trato gastrointestinal, mucosas respiratórias. Muitas dessas bactérias são oportunistas e produzem diferentes toxinas que podem causar uma variedade de efeitos patogênicos. A defesa contra bactérias extracelulares começa com barreiras naturais. A integridade epitelial das superfícies corporais, como pele e mucosas, é crucial para impedir a invasão tecidual. Além disso, mecanismos como o movimento mucociliar nas vias respiratórias ajuda a eliminar patógenos, dificultando a sua aderência. O pH ácido do estômago também desempenha um papel importante, eliminando muitas bactérias aí que entram pelo trato digestivo. Além disso, a saliva e as secreções prostáticas contêm moléculas bactericidas aí também que contribuem para essa proteção. Bactérias intracelulares. Então, por outro lado, elas conseguem sobreviver e proliferar dentro das células hospedeiras, principalmente dentro dos fagócitos, como os macrófagos. A resposta imune, ela é frequentemente a primeira linha de defesa do organismo, que vai ativar os fagócitos para tentar eliminar as bactérias. No entanto, nem sempre essa resposta é eficaz, então vai resultar na necessidade de uma resposta adaptativa mais robusta. Então, na resposta adaptativa, há um predomínio da resposta celular, que envolve a ativação de macrófagos e outras células do sistema imunológico. Esses mecanismos adaptativos são mais eficazes em controlar a proliferação das bactérias dentro dos fagócitos. A interação entre células T-citotóxicas e macrófagos vai ser fundamental ali para eliminar esses patógenos que se escondem, né, dentro das células. Então, vai promover a liberação de citocinas, que vai ajudar ali a orquestrar uma resposta imune mais eficaz. Então, aí, bactérias extracelulares também, quando as bactérias extracelulares superam as barreiras naturais do corpo, a imunidade inata atua rapidamente. Então, componentes da parede celular, como peptídeo-glicanos e lipossacarídeos, vai ativar o sistema complemento, que vai levar à lise das bactérias e à inflamação. Então, na resposta adaptativa, os linfócitos B produzem anticorpos que neutraliza os patógenos e vai estimular a regeneração ali daquele epitélio danificado. E as bactérias intracelulares, então são as que sobrevivem dentro das células do hospedeiro, utilizam mecanismo para evitar a eliminação após a fagocitose.
A resposta imune se concentra em células citotóxicas e macrófagos que vão trabalhar para destruir as células infectadas e eliminar, né, os patógenos que vão estar ali escondidos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de bactérias extracelulares e intracelulares. Então, resumindo, as bactérias extracelulares, elas são organismos que podem causar infecções em várias partes, né, do corpo e produz diferentes toxinas que podem ser prejudiciais. Para evitar que essas bactérias entrem no nosso organismo, nós temos barreiras naturais, como a pele e o movimento dos cílios das vias respiratórias, que vai ajudar a impedir a adesão das bactérias. Quando essas barreiras são superadas, a imunidade inata ela vai ser ativada. Então, essa resposta vai incluir o sistema complemento, que vai ajudar a eliminar as bactérias invasoras. Na resposta adaptativa, que ela é mais específica, as células B do nosso sistema imunológico produzem anticorpos. Esses anticorpos vão neutralizar as toxinas das bactérias e vai ajudar na recuperação dos tecidos danificados. Então, o exemplo que eu falei aí anteriormente é o Streptococcus pneumoniae, que é o que causa pneumonia. Então, o movimento mucociliar nas vias respiratórias, ela vai ser uma barreira natural, que vai dificultar a adesão dessa e de outras bactérias, ajudando a proteger a nossa saúde, evitando que a gente consiga aí adquirir essa bactéria que causa a pneumonia, ok? Então, bactérias intracelulares, resumindo, um exemplo, né, que, como eu dei anteriormente, é o Mycobacterium tuberculose, que ele consegue se replicar dentro das células do hospedeiro, especialmente nos fagócitos, que são células do sistema imunológico responsável por eliminar patógenos. Então, a resposta imune inata, ela tenta combater essas bactérias ativando os fagócitos, mas essa defesa muitas vezes não é suficiente para eliminá-las aí completamente. Na resposta adaptativa, o sistema imunológico utiliza células, como os macrófagos, para dificultar a proliferação dessas bactérias dentro, né, das células infectadas. Então, isso vai ajudar a controlar a infecção. Mas algumas bactérias, como a que causa tuberculose, conseguem sobreviver e se multiplicar, né, dentro dos macrófagos, o que ainda é mais complicado para fazer o combate dessa infecção. Como fazemos o diagnóstico de infecções bacterianas? Então, os testes padrão ouro são aqueles baseados no isolamento e na cultura do agente causador da infecção. Então, os testes padrão ouro são aqueles baseados no isolamento e na cultura do agente causador da infecção. Se chegar a perguntar aí qual é os testes, o padrão ouro é aqueles que vai utilizar isolamento e cultura. Então, são aquelas plaquinhas, tá? Então, o diagnóstico de infecções bacterianas, ele é frequentemente realizado aí por meio de testes padrão ouro. Só um minuto, gente. Vai, fez um barulhinho aqui, não sei o que é, mas vamos continuar, né? Aqui. Então, esse é o nosso diagnóstico, né? O padrão ouro é o método diagnóstico, que é o isolamento e a cultura do agente causador da infecção. Esses métodos vão permitir a identificação da bactéria específica responsável pela doença,
Além disso, os testes moleculares, como o PCR, ele vem tomando cada vez uma proporção maior e se tornando mais importante, pois ele detecta o material genético da bactéria rapidamente e com alta precisão. Então, o imunodiagnóstico, né, também é uma ferramenta valiosa aí nesse processo, pois utiliza a detecção de anticorpos ou antígenos no organismo para ajudar a identificar a infecção. Então, estes testes não podem apenas confirmar a presença da bactéria, mas fornecer informações sobre a fase da doença. Então, vai ajudar aí a guiar com o tratamento mais adequado. Então, o que é imunodiagnóstico? Então, ele se refere a testes que aproveitam a especificidade da resposta imune para detectar anticorpos, antígenos ou linfócitos no organismo. Então, a gente tem exemplos de exames de aglutinação e ensaios imunoenzimáticos. Os testes de aglutinação vai envolver a formação de agregados de grandes micropartículas ou células com múltiplos determinantes antigênicos que vai ser ligados por anticorpos. Exemplo, tipagem sanguínea, hemaglutinação, VDRL, ASO, fator reumatoide. Na tipagem sanguínea, a gente não viu que fica aqueles grânulos? Essas são essas micropartículas. E temos os ensaios imunoenzimáticos, então, que utiliza, né, anticorpos ligados a enzimas aí para detectar e quantificar antígenos ou anticorpos. Então, a reação entre a enzima e um substrato gera uma alteração de cor, que é medida para obter resultados. Então, exemplos de ensaios de imunoabsorção enzimática, o ELISA, e testes para HIV, Chagas e aí alguns outros exames hormonais. Nós também temos aqui o tipagem sanguínea, que a gente já fez, né? Fator reumatoide, PCR, ASO, os testes de Chagas, HIV. Aqui tem 2 vídeos mostrando para vocês como que são feitos esses exames. Eu vou até olhar se ele está ativo ainda, porque eu olhei em março. Em março eles estavam ok, são vídeos bons. Então já tá o link aqui, depois vocês deem uma olhada. Também temos os exames de precipitação, que são testes que vai detectar aí a formação de complexos visíveis entre antígenos e anticorpos em secreções corporais. Esses testes geralmente envolvem a mistura de uma amostra de sangue com um antígeno específico para identificar anticorpos do paciente, sendo comumente utilizados em suspeitas de infecções fúngicas ou meningite. Embora possa ser útil, a sensibilidade desse teste é considerada baixa, já que resultados positivos exigem uma presença de grandes quantidades de anticorpos. Então, um exemplo de teste de precipitação é igual vocês estão vendo, é a imunodifusão, que a gente vai visualizar, né, a formação de precipitados em gel, ok? Então, aí, um teste de aglutinação é o VDRL, imunoenzimático HIV, imunodifusão, que é a precipitação, é esses alinhos que a gente consegue fazer antibiograma. E entrando agora na parte da resposta imune a fungos. Então, as infecções fúngicas são conhecidas como micoses, então ela representa uma causa significativa de morbidade em seres humanos. Então, essas infecções podem ser divididas em duas categorias: infecções endêmicas, que são causadas por fungos ambientais, cujos esporos são inalados por humanos. Então, essas infecções são frequentemente restritas a regiões geográficas específicas.
E temos as infecções oportunistas, que vão resultar de fungos que normalmente não causam doenças em indivíduos saudáveis, mas pode provocar infecções graves em pessoas imunocomprometidas. Então, nesses casos, esses fungos induzem doenças leves em pessoas saudáveis, que podem se tornar patogênicos em indivíduos com o sistema imunológico comprometido. A resposta imune a fungos envolve tanto a imunidade inata quanto a adaptativa, sendo aí necessário, né, para controlar e eliminar esses patógenos, certo? A gente fez o barulhinho de novo. O que será? Acho que é e-mail que está chegando aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Vou colocar o slide aqui. Então, os fungos, né? Que infectam humanos, ele pode sobreviver tanto fora das células quanto dentro dos fagócitos. Então, a resposta imune a esses patógenos combina características da resposta contra bactérias intra- e extracelulares. Na imunidade inata, os principais mediadores da resposta inata contra fungos são os neutrófilos, que vai liberar moléculas fungicidas para combater a infecção. Então, essa resposta ela vai ser essencial para a eliminação rápida de fungos que invadem aí o organismo. O diagnóstico, o imunodiagnóstico, né? Que é o diagnóstico de infecção fúngica, ainda ele é pouco explorado. Os testes padrão ouro são baseados principalmente na identificação do fungo em amostras teciduais, o que pode ainda ser um desafio devido à variabilidade, né, das infecções. Na imunidade adaptativa, ocorre, né, a ativação dos macrófagos para combater esses fungos intracelulares, como o Cryptococcus, e para fungos extracelulares, né, que exemplo é a Candida albicans, então há um recrutamento de monócitos e neutrófilos para o local de infecção. Então, essa colaboração aí entre diferentes, né, células do sistema imunológico vai ser fundamental para controlar e resolver, né, essas infecções fúngicas, ok? Aqui tem alguns fungos de interesse médico que eu trouxe para vocês darem uma lida, vai estar aí nos slides. E meios de cultura. Isso aqui é bom para a prova. Meios de cultura. Então, nós temos agar, saborodextrose. Para que eu uso o agar saborodextrose? Para isolamento de leveduras e fungos. Então, contém dextrose, que vai favorecer o crescimento dos fungos e inibir o crescimento de bactérias. Temos o agar saburoclorafenicol. Ele é um meio seletivo para isolamento de leveduras e bolores de amostras clínicas. Nele contém clorafenicol, que inibe a maioria das bactérias, que vai permitir, né, a proliferação dos fungos. Temos o agar batata dextrose, que ele é usado para cultivo e contagem de leveduras e fungos a partir de alimentos e produtos lácteos. Então, ele é enriquecido com extrato de batata, que vai fornecer nutrientes que vai favorecer o crescimento fúngico. E temos o caldo infusão cérebro-coração, que é o BHI. Então, ele é usado aí para a cultura, né, de uma ampla variedade de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, incluindo leveduras e fungos. Então, ele é adequado, né, para o crescimento de bactérias exigentes, como exemplo, Streptococcus, Pneumococcus, Meningococcus, e é um meio nutritivo, que vai favorecer condições ideais aí para diversos micro-organismos. Então, esses meios de cultura vão ser fundamental para o diagnóstico
e para o estudo de infecções fúngicas, permitindo isolamento e identificação dos agentes patogênicos, ok? Resposta imune a vírus. Então, os vírus, o que eles são? São agentes infecciosos constituídos por ácido nucleico, DNA ou RNA. Vai estar encapsulado em um capside proteico, formando o núcleo capsídeo. Alguns vírus têm ainda uma camada lipídica, que vai ser chamada de envelope. Então, que ela é derivada da membrana da célula hospedeira. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, que significa que necessita da maquinária celular para se replicar. Para infectar uma célula, os vírus precisam se fixar nela. Então, em um processo que depende da interação entre proteínas virais e moléculas presentes na membrana da célula hospedeira, o tipo de célula que pode ser infectada é determinada pelos receptores na superfície celular, onde as proteínas virais vão se ligar. Então, esse fenômeno ele é conhecido como tropismo viral e define a especificidade do vírus para infectar certos tipos de célula. Um exemplo, né, dessa interação é o vírus da gripe, que vai possuir proteínas de superfície chamadas hemaglutininas. Então, essas proteínas vão se ligar a receptores de ácido siálico presentes nas células do trato respiratório. Essa interação vai ser fundamental para que o vírus se fixe entre né, na célula ali hospedeira, iniciando esse processo de infecção. Então, o tropismo do vírus da gripe para as células respiratórias, ela vai ser determinada aí pela presença desses receptores específicos, o que influencia a capacidade do vírus de causar infecção. Então, a resposta imune contra o vírus vai envolver tanto imunidade inata quanto adaptativa. Os primeiros defensores são os interferons, que são proteínas que inibem a replicação viral e alertam as células vizinhas sobre a presença do vírus. A resposta adaptativa ela é mediada por linfócitos T citotóxicos, que vai reconhecer e eliminar as células infectadas, e linfócitos B, que produzem anticorpos e neutralizam os vírus e facilitam aí a sua eliminação. Então, aqui, para desenvolver, né, diagnósticos, vacinas e tratamentos eficazes, é fundamental, né, para a gente compreender como que os vírus vão infectar as células e como o sistema imunológico do hospedeiro vai reagir. Então, pensar no vírus como uma chave e nos receptores celulares como fechaduras. Cada vírus só pode entrar na célula que possui a sua fechadura correspondente. Então, essa especificidade chamada tropismo celular que vai influenciar o tipo de doença que o vírus pode causar. Então, os principais objetivos da resposta imune antiviral é bloquear a infecção e eliminar as células infectadas. Tanto a imunidade inata quanto a adaptativa pode trabalhar junto para proteger, né, o organismo, proteger esse corpo. A imunidade inata, ela vai incluir a produção de interferons, que são proteínas que ajudam a combater a infecção. Envolve células natural killers, que atacam as células infectadas, e esses mecanismos podem agir simultaneamente para controlar essa infecção. E na imunidade adaptativa, ela vai focar na produção de anticorpos específicos, que vai se ligar ao vírus. Esses anticorpos neutralizantes podem bloquear a entrada do vírus nas células, prevenindo aí novas infecções. E o sistema complemento também pode ajudar, promovendo a fagocitose, que é a destruição, ou lise, né, que é a quebra dos vírus envoltos na membrana. Então, dessa forma, a resposta imune e adaptativa vai ser fundamental aí
para tentar controlar as infecções virais e desenvolver estratégias para combater esses patógenos, ok? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Então, aqui, ó, tá a fotinha da chave fechadura para vocês. Então, essa resposta imune contra vírus, ele vai bloquear a infecção e fazer a eliminação das células já infectadas. A resposta inata produz interferons e envolve células natural killers e outros mecanismos de defesa. Já a resposta adaptativa vai gerar anticorpos específicos que se ligam aos antígenos virais, bloqueando essa infecção. Então, esses anticorpos podem prevenir não apenas a infecção inicial, mas também a propagação para outras células. Então, a analogia da chave e da fechadura vai descrever essa interação específica entre o vírus e uma célula hospedeira durante a infecção. Então, a chave vai se referir às proteínas ou moléculas da superfície do vírus e a fechadura vai representar os receptores da superfície da célula hospedeira. Assim como uma chave só pode abrir uma fechadura específica, um vírus só consegue infectar células que possuem receptores compatíveis com as suas proteínas virais, ok? Então, essa interação aí vai ser fundamental para que o vírus se fixe e penetre na célula, iniciando o processo de infecção. Temos aqui algumas infecções virais, Covid-19, hepatite, HIV. E temos, para o conhecimento de vocês, alguns tipos de anticorpos, IgG e IgM. Vocês já deram ter visto falar. IgG, exame, quero dengue IgG, dengue IgM. O que é isso? Então, é uma imunoglobulina. Imunoglobulina G, imunoglobulina M. A imunoglobulina G, ela é o principal anticorpo encontrado no sangue e nos fluidos corporais. Ela vai oferecer uma resposta imune mais tardia, mas confere imunidade de longo prazo aí após infecções ou vacinas. Então, ela tem a capacidade de atravessar a placenta, proporcionando imunidade passiva ao feto durante a gestação. Então, aí, um exemplo, dengue e IgG. O G, coloquem assim como, para vocês lembrarem, mais fácil, G, geriátrico. Mas já passou pela fase da doença em si, da infecção em si. E o M, moça. Então, mais nova. Então, a infecção pode ser recente. A infecção pode estar ali naquele momento. Então, a imunoglobulina M, ela é o primeiro anticorpo produzido em uma resposta a uma infecção aguda. Então, geralmente, ela é detectada nos estágios iniciais da resposta imune, indicando uma infecção recente ou em andamento. Então, tem um tamanho molecular maior que vai dificultar a sua penetração nos tecidos e sua passagem aí pela barreira placentária, ok? Resposta imune a parasitas. O que é isso? Então, os parasitas, incluindo protozoários e helmintos, eles são responsáveis por um número elevado de casos de doenças, especialmente em países em desenvolvimento. Eles estão frequentemente associados a condições de pobreza, falta de saneamento básico e serviços de saúde inadequados. Então, esses agentes infecciosos possuem ciclos de vida complexo que envolvem um hospedeiro final, como humanos ou outro vertebrado, e um hospedeiro intermediário, geralmente invertebrado. A transmissão pode ocorrer de várias formas, como pela picada de insetos ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Então, a presença de diferentes estágios de desenvolvimento dos parasitas no hospedeiro dificulta a atuação do sistema imunológico.
então tornando muitas infecções parasitárias crônicas. Então, isso é um desafio significativo para a saúde pública, pois a resposta imune muitas vezes não é suficiente para eliminar esses patógenos aí de forma eficaz. Os protozoários e eumintos, eles acionam diferentes tipos de mecanismos inatos da resposta imune. Então, nos protozoários, a resposta predominantemente mediada por fagócitos, que têm que eliminar células infectadas. E, por outro lado, né, os eumintos, devido ao seu tamanho e à presença de um denso tegumento, não são facilmente fagocitados. Então, eles são mais resistentes, né, às moléculas citopáticas, que são produzidas por macrófagos e neutrófilos. Então, portanto, a resposta imune contra eumintos envolve, né, principalmente a ativação do sistema complemento e a ação de eosinófilos, que libera as enzimas para ajudar a conter a infecção. Na resposta adaptativa, mecanismos celulares semelhantes aos da resposta imune contra vírus e bactérias intracelulares, eles são ativados. Então, vai envolver a estimulação de macrófagos, que aumenta a sua capacidade de eliminar o conteúdo fagocitado, tornando, né, a resposta aí mais eficaz na luta contra essas infecções, né, parasitárias. O exame que é utilizado aí com esses parasitas é o exame parasitológico, que vocês também estão estudando. Então, o principal objetivo, né, desse exame parasitológico é diagnosticar, né, parasitas intestinais. Então, durante essa análise, são utilizados critérios morfológicos para identificar e estudar as formas dos seres vivos presentes nos materiais aí coletados, que vai ajudar na detecção de estruturas, e como proglotes, vermes, e além da identificação, né, também pode avaliar a consistência das fezes, presença de sangue, leucócitos, proteínas. Então, todos esses dados aí vai ajudar a diagnosticar, né, esses problemas, entender as causas das dores, dos desconfortos do sistema digestório, ok? E os tipos de parasitológico que nós temos: método de sedimentação espontânea, Hoffman, Pons e Jenner. Então, esse método ele é ideal para pesquisa de ovos pesados, como o Schistosoma mansoni. Ele também permite a detecção de ovos e larvas de outros eumintos, embora não seja o mais adequado para a identificação de cistos, ele também pode ser observado, especialmente se a preparação for corada, ok? E o método de flutuação, que utiliza a centrifugação para lavar, né, esse material fecal e depois a suspensão desse material em um líquido de densidade específica, e a gente consegue visualizar aí o xistossoma, né, larva de estrongiloides, cistos, protozoários e alguns ovos leves. Então, aqui a gente tem o método de sedimentação espontânea, método por flutuação e agora a gente inicia. Eu trouxe esses casos clínicos, mas a gente vai responder eles num próximo momento. Vamos focar aqui nessa última disciplina, nessa última matéria e na nossa revisão, ok? Vou abrir um outro vídeo para a gente iniciar a nossa revisão, pessoal. Até mais.